Antes de orarmos, vamos reservar um momento para ouvir a palavra de Deus e, em seguida, oraremos juntos. Vamos refletir sobre uma poderosa passagem das Escrituras encontrada em 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5. Embora andemos na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esta passagem nos abre os olhos para uma verdade muito importante. Embora vivamos neste mundo físico, as batalhas que enfrentamos como crentes não são apenas físicas ou emocionais. Elas são espirituais. Elas vão além do que podemos ver com nossos olhos ou sentir em nossos corpos. Sim, vivemos na carne. Temos um corpo. Trabalhamos, lidamos com as pessoas e enfrentamos dificuldades. Mas nossas maiores batalhas não são contra pessoas ou circunstâncias. A verdadeira guerra é travada no reino espiritual. E isso significa que não podemos lutar da maneira que o mundo luta. Quando o mundo se sente atacado, ele retalia com palavras, manipulação, força ou vingança. Mas não somos chamados para lutar dessa maneira. Não estamos lutando contra pessoas. Estamos lutando contra as trevas que operam nos bastidores. As mentiras, as tentações, o medo, a confusão. É aí que a verdadeira guerra está, onde o inimigo está mais ativo. Se esta reflexão tocou seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas possam refletir sobre isso também. Porque, embora vivamos no corpo físico, as batalhas que enfrentamos não são travadas da maneira que o mundo faz. Nossos inimigos não são pessoas ou circunstâncias externas, mas forças espirituais invisíveis que operam no mundo. O apóstolo Paulo nos lembra que nossas armas de batalha são espirituais e poderosas em Deus. Elas têm o poder de destruir as fortalezas espirituais que o inimigo constrói ao nosso redor e dentro de nós. Quando Paulo fala sobre fortalezas, ele se refere a tudo o que nos aprisiona mental e emocionalmente. Fortalezas são padrões de pensamento, crenças negativas ou mentiras que o inimigo usa para manter as pessoas cativas, sem saberem a verdade de Deus. Elas podem se manifestar como medo, ansiedade, ressentimentos, vícios ou qualquer coisa que nos impeça de experimentar a liberdade que Cristo nos oferece. A boa notícia é que, com as armas espirituais que Deus nos deu, podemos destruir essas fortalezas. Deus nos oferece uma armadura que nos permite resistir ao inimigo e viver na liberdade que Ele planejou para nós. Quando sentimos que estamos sendo sobrecarregados, quando as mentiras e os pensamentos negativos dominam nossas mentes, podemos usar a palavra de Deus, a oração e a fé para lutar contra essas forças. Porém, devemos ser vigilantes porque o inimigo é astuto. Ele tenta nos enganar, criando ilusões que parecem reais. Muitas vezes ele tenta nos afastar da verdade de Deus, nos fazendo acreditar que estamos sozinhos ou que nossas dificuldades são insuperáveis. Mas, com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Se você já sentiu o peso das fortalezas em sua vida, compartilhe nos comentários como você tem superado esses desafios com a ajuda de Deus. O inimigo tenta muitas vezes nos enganar, nos fazendo acreditar que não temos o poder de derrubar as mentiras que ele planta em nossas mentes. Ele quer que nos sintamos impotentes, como se não houvesse nada que pudéssemos fazer para mudar nossa situação. Mas a verdade é completamente diferente. Paulo nos diz que as armas de nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus. O poder não vem de nós mesmos, mas de Deus. Isso significa que, embora sejamos fracos, Deus nos dá o poder para lutar contra qualquer adversidade. Ele não nos deixou sozinhos nessa batalha, mas nos armou com tudo o que precisamos para vencer. As armas que Deus nos dá são eficazes. Não importa o quão grande ou pequena seja a luta. Deus nos oferece sua palavra, a oração, a fé e a autoridade em Cristo para enfrentarmos qualquer situação. Essas armas são mais poderosas do que qualquer força física ou emocional que o inimigo possa usar contra nós. Lembre-se de que não estamos lutando contra pessoas ou circunstâncias, mas contra forças espirituais que tentam nos afastar da verdade de Deus. Quando as dificuldades surgirem, quando os pensamentos negativos se levantarem, devemos nos lembrar do poder que temos em Cristo.
Ele nos deu as ferramentas para resistir ao inimigo e permanecer firmes na fé. É hora de quebrar as fortalezas que o inimigo construiu em sua mente. Quando os pensamentos de medo, dúvida e insegurança surgirem, você tem o poder de rejeitá-los e substituí-los pela verdade de Deus. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ser lembrado do poder de Deus em sua vida. Juntos, podemos vencer qualquer batalha. Quando Paulo fala sobre lançar por terra raciocínios, ele nos ensina uma lição muito importante. Não devemos permitir que as mentiras que o inimigo planta em nossas mentes se tornem uma parte do nosso pensamento diário. Ele tenta, de todas as formas, criar dúvidas e enganos que nos afastam da verdade de Deus. Cada mentira, cada pensamento negativo, cada dúvida que surge, se não for confrontado com a verdade, pode se tornar um obstáculo em nosso caminho. Isso significa que devemos ser intencionais em nossa batalha mental. Quando pensamentos de medo, comparação, dúvida ou raiva surgirem, precisamos confrontá-los com a palavra de Deus. Precisamos lembrar quem somos em Cristo e o que Ele fez por nós. Jesus nos deu a autoridade para subjugar todo pensamento que se levanta contra a verdade de Deus. Mas como fazemos isso na prática? Como conseguimos manter nossa mente centrada na verdade quando o inimigo tenta nos desviar? O segredo está na nossa relação constante com Deus. Quanto mais perto estivermos de Deus, mais fácil será reconhecer as mentiras do inimigo. Quanto mais mergulharmos nas Escrituras e na oração, mais firmes seremos nas batalhas mentais. Lembre-se de que você não está lutando sozinho. Deus está com você, e Ele já lhe deu tudo o que você precisa para vencer. A palavra de Deus é a espada com a qual podemos cortar qualquer mentira. E quando combatemos com a verdade, podemos derrubar qualquer argumentação que se oponha ao conhecimento de Deus. Muitas vezes, as mentiras que o inimigo tenta nos fazer acreditar não são apenas pensamentos passageiros. Elas podem se tornar verdadeiras fortalezas em nossas mentes, blocos sólidos de engano que nos mantêm presos em um ciclo de dúvidas e temores. Esses pensamentos negativos e autossabotadores podem criar um muro de resistência entre nós e a liberdade que Deus deseja para nós. O inimigo sabe que, se ele conseguir dominar nossa mente, ele pode nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas. Mas, com as armas espirituais que Deus nos deu, temos o poder de destruir esses muros. Podemos quebrar cada fortaleza e capturar cada pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Não importa o quão profundamente essas mentiras estejam enraizadas em nossa mente, a verdade de Deus é mais poderosa e pode arrancá-las pela raiz. E como fazemos isso? O primeiro passo é reconhecer que esses pensamentos não são nossos. Muitas vezes, nos acostumamos com esses sentimentos de medo ou inadequação e começamos a acreditar que são parte de quem somos. Mas a verdade é que esses pensamentos são mentiras do inimigo. Ele quer nos fazer acreditar que não somos dignos do amor de Deus, que não somos capazes, que estamos destinados ao fracasso. Mas a palavra de Deus nos diz outra coisa. Deus nos ama profundamente. Ele nos criou para sermos vitoriosos. Ele nos deu uma mente renovada em Cristo, e através da sua força, podemos conquistar qualquer batalha mental. Quando nos rendemos a Ele, Ele toma o controle de nossas mentes e nos liberta das fortalezas do inimigo. Se você está lutando para quebrar essas fortalezas em sua vida, escreva liberdade nos comentários e compartilhe com quem precisa ser lembrado de que, em Cristo, somos mais do que vencedores. A palavra de Deus é nossa principal arma contra as mentiras e argumentos do inimigo. Ela é viva, poderosa e capaz de penetrar até as profundezas de nossas almas, discernindo as intenções do coração e revelando as verdades ocultas. Quando enfrentamos batalhas mentais, quando as mentiras parecem nos sobrecarregar, a palavra de Deus é a resposta. Jesus, nosso exemplo, usou a palavra de Deus para derrotar o inimigo no deserto. Quando o diabo tentou enganá-lo, ele não recuou nem tentou negociar. Ele simplesmente declarou: "Está escrito." E então citou as Escrituras. A mesma coisa vale para nós. Quando as mentiras surgirem, quando a dúvida tentar nos paralisar, podemos responder com a mesma confiança, dizendo: "Está escrito." A palavra de Deus é uma espada afiada que corta através do engano, revelando a verdade e restaurando nossa paz. No entanto,
Para usarmos essa arma de forma eficaz, precisamos conhecê-la. Não podemos lutar com algo que não sabemos usar. A prática de ler a Bíblia, meditar sobre ela e declará-la em nossas vidas diárias é essencial para que possamos ser vitoriosos nas batalhas espirituais. Quanto mais imersos estivermos na palavra de Deus, mais fácil será reconhecê-la e aplicá-la em momentos de crise. Lembre-se, quando você se sente atacado, a resposta é simples: está escrito. Seja qual for a mentira do inimigo, a palavra de Deus tem uma resposta. E ao proclamá-la, você estará alinhando sua mente com a verdade eterna de Deus. Se você tem usado a palavra de Deus como sua espada, escreva poder na palavra nos comentários e compartilhe esta verdade com outros que precisam ser lembrados da força que temos em Cristo. Quando Paulo nos lembra que nossa guerra não é contra carne e sangue, ele está nos alertando para uma verdade fundamental. Os problemas que vemos na vida cotidiana, muitas vezes, são manifestações de uma luta espiritual mais profunda. O que vemos externamente é apenas a ponta do iceberg. Por trás de cada conflito, cada luta, cada tentação, há forças espirituais que estão trabalhando para nos desviar do propósito de Deus. A verdadeira batalha não é contra pessoas, mas contra principados e potestades, forças espirituais que buscam manter as pessoas em escuridão. Elas operam através de mentiras, engano, medo e dúvida. Essas forças espirituais tentam nos convencer de que somos incapazes, indesejáveis ou impotentes, mas a palavra de Deus nos lembra constantemente de nossa identidade em Cristo. Em momentos de dificuldade, é fácil cair na tentação de lutar com armas físicas, palavras duras, brigas, atitudes de raiva. Mas Deus nos chama a usar as armas espirituais que Ele nos deu: oração, palavra, fé e a confiança de que Ele está no controle. Nossa força não vem de nossa própria habilidade ou raciocínio, mas da sua graça e do seu poder. Lembre-se, a verdadeira luta está no campo espiritual e Deus já nos deu tudo o que precisamos para vencer. Ele é a nossa força e a nossa proteção. Em momentos de batalha, quando nos sentimos fracos ou derrotados, devemos olhar para Ele e confiar que Ele já venceu a guerra por nós. É essencial entender que, quando a Bíblia nos fala sobre batalhas espirituais, ela não está sugerindo que lutemos de forma passiva ou com medo. Ao contrário, Deus nos chama para agir com confiança, saber quem somos nele e usar as ferramentas que Ele nos deu para avançar. A palavra de Deus nos fortalece e nos capacita a lutar com autoridade. Quando você conhece a verdade te liberta. Quando nos deparamos com dificuldades ou tentação, muitas vezes o inimigo tenta nos fazer duvidar de nossa identidade em Cristo. Ele quer que duvidemos do amor de Deus por nós, da nossa posição como filhos amados e da autoridade que temos para combater as forças espirituais. Mas a palavra de Deus nos garante que em Cristo somos mais do que vencedores. Ele nos deu poder para resistir ao inimigo e autoridade para declarar a vitória. A batalha começa na mente, e é lá que devemos começar a luta. Quando pensamentos de medo, vergonha ou dúvida surgirem, precisamos confrontá-los com a verdade da palavra de Deus. Em momentos de luta, lembre-se, está escrito: Deus nos chamou para ser mais do que conquistadores. Ele nos deu a vitória através de Cristo. E através de sua força, podemos resistir a qualquer ataque do inimigo. Deus nunca nos deixa sozinhos nas batalhas que enfrentamos. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e a sua palavra é um escudo que nos protege. Quando nos alinhamos com a verdade de Deus, podemos caminhar com confiança, sabendo que Ele vai à nossa frente, nos guiando e nos protegendo. Se você já experimentou o poder de resistir ao inimigo com a palavra de Deus, compartilhe nos comentários como você tem visto a vitória em sua vida e compartilhe essa mensagem com outros que precisam ser fortalecidos. Um aspecto crucial da batalha espiritual é a confiança em que a vitória já foi conquistada por Jesus. Muitas vezes, em meio à luta, podemos nos sentir sobrecarregados, como se o mal estivesse prevalecendo. No entanto, precisamos sempre lembrar que a batalha já foi ganha na cruz. A vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo é definitiva. Ele já derrotou o inimigo, e agora nós vivemos em seu triunfo. Em Colossenses 2:15, Paulo declara:
E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. A cruz de Cristo é o ponto de virada na história da humanidade. Ali, Jesus fez o que nenhum outro poderia fazer. Ele derrotou o mal de uma vez por todas. Isso significa que, como filhos de Deus, já temos autoridade sobre o inimigo. Ele pode tentar nos atacar, mas não pode nos vencer. Ao entender essa verdade, nossa postura muda. Não estamos lutando para alcançar a vitória, mas estamos lutando a partir da vitória que Jesus já conquistou. Quando o inimigo tenta nos atacar com mentiras, acusações ou tentações, podemos declarar com confiança: eu já sou mais que vencedor em Cristo. Romanos 8:37. Não importa o quão difícil seja a luta, a vitória é garantida. Por isso, mesmo em meio à luta, devemos manter a nossa esperança firme em Cristo. Ele é o nosso Redentor, e Ele já venceu por nós. O diabo pode tentar nos enganar, mas ele já foi derrotado. A nossa missão é resistir firmemente na fé, sabendo que a vitória final é de Cristo, e em Cristo nós também somos vitoriosos. Agora, chegamos ao ponto final desta jornada de reflexão e oração. Ao longo de tudo o que discutimos, uma coisa é clara: a batalha espiritual é real, mas nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus. A guerra pode ser intensa, os ataques podem ser fortes, mas nada pode nos separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos 8:39, lemos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A batalha não é nossa, ela é de Deus, e Ele já conquistou a vitória por nós. Em Apocalipse 19:11, encontramos uma imagem poderosa de Jesus como o guerreiro vitorioso, montado num cavalo branco com olhos flamejantes, que traz a justiça e derrota as forças do mal. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele reina para sempre. Esse é o Jesus que luta ao nosso lado, que nos fortalece e que, ao final, trará a completa vitória para os seus filhos. Portanto, ao enfrentarmos as lutas diárias, ao sermos desafiados pelo inimigo, devemos sempre lembrar que nossa força está em Cristo. Não precisamos temer, não precisamos ser dominados pelo medo ou pela dúvida, pois em Jesus somos mais que vencedores. Em Romanos 8:37 lemos: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A nossa vitória não depende da nossa força, mas da força de Deus. Como Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Agora, mais do que nunca, precisamos viver na confiança de que somos guardados pelo poder de Deus. Ele nos chamou para viver em liberdade, em paz, em amor. Quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece. Quando estamos cansados, Ele nos dá descanso. Quando a batalha parece difícil, Ele nos levanta. Se essa oração e reflexão tocou o seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.